A paz seja convosco. Amém. Peço desculpas pela demora do link. Nós estávamos organizando a igreja por conta do casamento que foi realizado ontem aqui. Então, acabamos avançando um pouco no horário. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer mais uma vez pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo Teu cuidado conosco, porque o Senhor nos concede mais um dia de vida na Tua presença. É um grande privilégio, Senhor, podermos nos reunir na Tua casa, seja de forma presencial, seja de forma virtual. É um privilégio. Nós te agradecemos, Senhor, porque vivemos num país que nos dá esta possibilidade. Queremos colocar nas Tuas mãos todo esse tempo que estaremos na Tua presença, buscando o Teu entendimento, conhecimento do Senhor, buscando mais e mais da Tua face. Peço que o Teu Espírito Santo, Espírito de entendimento, possa nos capacitar cada vez mais a conhecer mais e mais do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Quero saudar vocês mais uma vez com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Hoje tem mais gente. A nossa irmã Diene retorna faz muito tempo, né? A gente ia ver, eu a vejo com um pouquinho mais de frequência, mas desde o início. Tanto tempo já tem até cabelo branco. Tá até com o cabelo branco. E Sebastião se une a nós. Como diz na Igreja de Deus, ainda há lugar. Tá? Para você que está em casa e que há a possibilidade de vir, vem. Ainda estamos com um número bem reduzido, então o distanciamento aqui ele está bem garantido. Você pode ficar tranquilo, todos de máscara, exceto eu que vou falar, mas eu estou numa distância segura dos irmãos e das irmãs. Estamos trabalhando na Escola Bíblica Dominical a respeito da dita e conhecida parábola do Filho Pródigo e temos descoberto dentro desse estudo que essa parábola tem muito mais a ver não com o irmão mais novo, mas com o irmão mais velho. Aqueles que se acham ou se dizem religiosos e muitas vezes eles são muito mais pecadores do que aqueles que se envolvem em delitos e pecados que são totalmente aparentes. E a dificuldade maior é que essas pessoas elas acham que estão certas. Tem sido algo que contamina a igreja já desde o começo. Sempre houveram pessoas que se achavam mais santas do que as outras e traziam esse tipo de julgo e peso para a vida dos irmãos. Vamos iniciar, fazer a leitura do texto de Lucas, capítulo 15, versos de 11 a 32. Evangelho do apóstolo Lucas, capítulo 15, versos de 11 a 32. Assim diz a palavra de Deus. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho.
trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os seus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, o que é meu é seu. Entretanto, era preciso que nós nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Palavra do Senhor. Fazendo a nossa breve recapitulação da semana passada, nós começamos a tratar do último sinal pela qual podemos identificar um espírito de um irmão mais velho. E nós falamos que o grande problema do irmão mais velho é a incerteza do amor do pai. As pessoas, elas se envolvem em toda sorte de ações para de alguma forma tentar merecer a atenção ou o favor do pai. Mas enquanto os irmãos mais velhos estiverem tentando merecer a salvação, o que acontece é que esta incerteza ela só aumenta. Nós, sim, por sermos filhos de Deus, nós temos que ter uma atitude diferenciada. Nós não podemos ter a nossa fé apenas no sentido de declaração ou tradição oral, de você só compartilhar verbalmente, mas você também tem que colocar em prática. Quais são os sinais desta falta de segurança? Falamos na semana passada que um deles, que já foi mencionado, é que toda vez que algo dá errado na vida, ou que uma oração não é atendida, a pessoa ela precisa começar a buscar, de alguma maneira, algum culpado. Inicialmente ela busca em si, e ela começa a fazer aquela caça às bruxas, é o termo que eu uso, para procurar o que ela fez de errado, para estar recebendo aquele favor imerecido, aquele revés na vida dela. E a pessoa ela passa e ela investe um pouco do tempo dela dentro de uma análise que seria positiva se fosse no sentido de se consertar, mas era uma análise no sentido de por que eu tenho que passar por isso. Por que eu estou passando por isso? Será que eu não posso fazer nada para que Deus assim me privilegie? O sentido principal das campanhas das igrejas é exatamente esse. Você oferecer algo a Deus que agrada a Ele, para que Ele tenha a obrigação de uma maneira quase que matemática, toma lá, dá cá. O que acontece também nesta vida dessas pessoas é que elas necessitam de aprovação também dos outros. Como eles convivem com um Deus que eles não conseguem ver, porque o nosso Deus é um Deus invisível, então quando eles não conseguem receber a atenção de Deus, não conseguem receber os favores de Deus na medida que ele acha que ele tem direito, ele se volta para os outros.
E ao voltar para os outros, ao confiar no homem, ao depositar o seu coração e a sua esperança em homens, naturalmente ele se frustra. Um outro sinal é que ele tem uma vida estéril de oração. Uma vida estéril de oração não necessariamente não são pessoas que oram. Às vezes as pessoas elas oram, mas são orações estéreis, são orações vazias. É o que as Escrituras falam sobre vãs repetições, que é muito mais do que você repetir uma oração, mas repetir uma oração sem sentido. Por muito tempo, desde o advento da Reforma Protestante, os cristãos evangélicos protestantes, eles buscam uma diferenciação dos católicos romanos, e aí, conforme eu já falei para vocês, se coloca o nome da diferenciação entre reza e oração. Ontem mesmo eu estava dando uma aula de teologia e eu levantei essa questão e o irmão defendeu veementemente que o que importa é a oração que flui do coração. E aí eu questionei ele, eu falei, bom, mas se o nosso coração é pecaminoso, se do nosso coração saem as maldições, saem os assassinatos, as mortes, como que eu posso depender do meu coração? E ele ficou meio sem resposta. Então, quando nós vemos a oração do Pai Nosso, que foi algo que ele trouxe à tona, eu falei assim, mas lê a primeira coisa que Jesus falou antes da oração do Pai Nosso, e orareis assim, dessa maneira, desse jeito. Então sim, você pode orar o Pai Nosso quantas vezes você quiser, e isso não é uma vã repetição, desde que você tenha entendimento daquilo que você está falando. Mas aquele que é um irmão mais velho, ele tem este problema de oração, ele tem uma vida árida, ele não consegue orar como deveria. Mas por que é importante saber que Jesus considera a perdição do irmão mais velho tão errada e destrutiva como do irmão mais novo? Porque nós observamos que o irmão mais novo, quando ele comete o pecado, quando ele faz alguma coisa de errado, ele sabe que está errado e ele busca o conserto, ele busca o perdão daquele pela qual ele maculou, que ele entristeceu. Ou o irmão mais velho, ele não consegue enxergar. É como se tivessem escamas nos olhos, algo que o apóstolo Paulo falou quando ele estava cego, após o advento dele receber a visitação de Jesus naquela estrada indo para Damasco. E aí naquele momento ele ficou cego, ele não via nada. E aí a partir da oração do outro irmão lá, os olhos dele se abriram e ele fala assim, foram como escamas que caíram dos meus olhos. Ele não só voltou a enxergar de uma maneira natural, mas também ele voltou a enxergar de uma maneira espiritual. Ele começou a ver as coisas de uma maneira diferente. O irmão mais velho não consegue ver isso, porque como que ele vai procurar um médico se ele não está sentindo nada? Como é que ele vai buscar um recurso para restaurar a sua saúde se ele está se sentindo muito bem? O Evangelho cristão nos chama para longe da libertinagem do irmão mais novo, mas também da religiosidade do irmão mais velho. E aí nós finalizamos na semana passada com a questão: será que Jesus Cristo, no seu discurso, ele exagerou? Será que ele estava pegando um pouco pesado demais? E a resposta é não. O problema é que todas as opções, tanto do irmão mais novo como do irmão mais velho, são opções que levam à destruição. O pecado, uma vez consumado, ele gera morte. E nós temos visto que pecado, ele é muito mais do que uma transgressão de uma lei, mas também é uma dureza de coração. A motivação pela qual você faz ou deixa de fazer coisas. A parábola de Jesus acarreta uma certa crise para o ouvinte atento. Porque o que acontece é que as pessoas, elas, por poderem se dividir nesses dois grupos, irmão mais novo e irmão mais velho, nunca ele quer ser inserido numa exortação. É aquela célebre frase cristã: que pena que o irmão não está aqui para ouvir o que o pastor falou. Essa mensagem era diretamente para ele. E a pessoa ela não consegue enxergar que aquilo é para ela, para as suas dificuldades, para os seus pecados. Finalizamos a aula da semana passada falando que só há uma resposta, e essa resposta a gente começa a trabalhar nesta manhã de hoje com esse novo título: o verdadeiro irmão mais velho. Em toda esta parábola nós vimos a condição de um irmão mais novo e o irmão mais velho.
O pai, ele aparece como coadjuvante, e nós vamos estar apresentando nesta manhã a figura do verdadeiro irmão mais velho. Do que nós precisamos? Quais são as nossas necessidades? Os nossos desejos, eles são necessidades? Do que nós precisamos para nos livrar das algemas da nossa própria perdição? Porque o erro, a falha, ela não vem de fora, vem de dentro. Tanto que Jesus Cristo, certa vez, conversando lá com os estudiosos, com os sacerdotes, ele é repreendido pelas coisas que as pessoas estavam comendo. E ele fala que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. E com isso, essa palavra está dizendo que o verdadeiro mal, ele não está na sociedade ou no mundo, ou mesmo em Satanás, mas está dentro do meu coração. E nós temos que aprender a nos livrar das algemas da nossa própria perdição, do nosso próprio pecado, daquilo que emerge dentro desse coração, que aparentemente é de carne, mas que o Senhor chama de um coração de pedra. Seja um coração assemelhado ao irmão mais novo ou ao irmão mais velho. Do que nós precisamos? Como a dinâmica interna do coração pode ser mudado da ira, do medo, para a alegria, o amor e a gratidão? Por que nós temos tantos cristãos entristecidos? Tantos cristãos depressivos? Tantos cristãos sem esperança? A primeira coisa de que precisamos, e a mais importante de todas, e foi o fim da minha palavra ontem no casamento para o Wallace, o que nós precisamos é do amor de Deus. Não é do amor do homem, não é do amor do nosso próximo. Nós temos primariamente a necessidade de receber o amor acolhedor de Deus. Note que o pai vai ao encontro de ambos os filhos, primeiramente do filho mais novo, depois do filho mais velho, e ele expressa para os dois amor, para convencê-los a participar de um banquete. O mesmo discurso, feito de maneiras diferentes, foi feito tanto com o filho mais novo, que naquele momento ele não queria aceitar tudo aquilo, ele ficou extremamente constrangido, e aí ele é convencido pelo pai. E no segundo momento, aquele irmão mais velho, que nós não sabemos, porque a história ela não para ali, ela para ali, a gente não sabe se ele chegou a adentrar no banquete. O pai não espera pelo filho mais novo no portão de casa, o pai vai ao encontro do filho, impaciente, batendo os pés e murmurando, fala: lá vem o meu filho. Depois de tudo que fez, é bom que ele se humilhe bastante? Não. O pai não se apresenta dessa maneira. Não há nem sequer insinuações em relação a tal atitude. A palavra de Deus ela é muito clara, falando daquele pai que ele esperava o filho dele ansioso, sem nenhum tipo de acusação, sem nenhum tipo de busca de restauração daquilo que lhe tinha sido tirado em honra, em recursos e tudo mais. Não, ele não faz isso. Pelo contrário, ele corre e ele beija, antes mesmo do filho se põe a confessar, antes do filho dizer: eu não pequei, ô pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Antes disso, o pai já correu, o abraçou, e talvez o confessar daquele filho tenha sido feito no ouvido do pai, no abraço que estava sendo dado. Não é o arrependimento que causa o amor do pai. O pai, ele não está esperando o arrependimento do filho. Da mesma maneira, Deus nos ama de uma maneira incondicional, independente do que é que você faz, independente do seu jeito de agir, o amor dele não muda. E isso, claro, não te dá liberdade para você agir de uma maneira libertina e fazer o que você quer. Simplesmente tem que constranger você a, como filho, depois dessa demonstração de amor, a se arrepender. É através do amor do pai que nós nos arrependemos, e não nós nos arrependemos para receber o amor do pai. Pastor, porque nessa questão de irmão mais velho, né, que a gente, assim, nesse sentido que você está falando, sim, se eu tiver alguma coisa errada, você me corrige, mas
do irmão mais velho, muitas vezes nós, né, há muito tempo na igreja, e assim, a gente, aí eu quero falar também assim, aquela questão de Paulo, né, da guerra contra o pecado, né, lá de Romanos, né, o bem que eu quero, eu não faço, o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. E assim, a gente, com o tempo, né, de igreja, aí a gente começa a ter dificuldade em aceitar o perdão de Deus, porque o sacrifício de Cristo na cruz já foi feito, mas como a gente quer muito agradar a Deus e tudo, a gente começa a ter dificuldade em relaxar na misericórdia de Deus, né? Deus nos dá o seu perdão, né? E assim, Deus dá o seu perdão no dia, né? E tal, e assim, a gente também muitas vezes fica assim, sem receber o perdão de Deus. Deus falou, já te perdoei, e a gente fica com aquela culpa, a gente não relaxa na misericórdia de Deus. Não é questão de libertinagem, mas é também saber aceitar a misericórdia de Deus, saber aceitar o perdão de Deus, porque a cada dia, isso é uma coisa diária, né? Porque às vezes você confessa lá no seu momento devocional com Deus, né, as suas coisas do dia, e aí Deus, já te deu perdão, relaxa, igual fala lá em João, se você confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para lavar e purificar de toda injustiça. E a gente ainda continua com, às vezes passou sua confissão a Deus no dia na oração, e aí durante o dia você ainda continua pesado por você mesmo, é o seu, e você continua pesado sem receber o perdão e a misericórdia de Deus, entendeu? Então assim, os anos de igreja, muitas vezes a gente se torna pesado, porque a gente não relaxa na misericórdia de Deus, não relaxa no perdão de Deus, entendeu? Eu quero pegar duas falas suas, de trás para frente. Bom, vou de frente para trás. Primeiro, você falou assim, como a gente quer muito agradar a Deus. A gente não quer agradar a Deus. Esse é exatamente o pensamento do irmão mais velho. Esta fala sua é a fala de uma pessoa que é o irmão mais velho. Não que eu não seja. Você quer tanto agradar a Deus. Nós não queremos agradar a Deus. Nós queremos a nos agradar. Então o irmão mais novo, ele se rebela e mostra. O irmão mais novo, ele mostra frases como essa que você disse. A gente quer tanto agradar, a gente não quer agradar a Deus. Não, mas é aquela questão de Paulo. Não, eu entendi, querida, eu entendi. Eu estou dizendo para você, esta fala, como a gente quer tanto agradar a Deus, você está imputando a você uma santidade que não existe. Nós somos pecaminosos e nós não temos nada a oferecer a Deus. E no que nós oferecemos a Deus é os nossos pecados. A nossa ação é uma ação que vem através de Deus e não através do nosso coração. Este é exatamente o problema. E aí a pessoa ela fica buscando. Por que eu sou tão bom e eu não consigo agradar? E você fica buscando exatamente essa restauração. E você não entende que o perdão de Deus, ele vem incondicionalmente. Que foi a segunda fala sua. Como se a gente precisasse mostrar para Deus, ou que a gente quisesse fazer alguma coisa a Deus para receber o perdão dele. Menina, não há nada que você possa fazer aqui na terra que venha a agradar a Deus, porque você é uma pessoa pecadora. Por mais que você tente, as suas ações elas vão ser pecaminosas. E se nós dependêssemos do nosso agir para que Deus nos amasse, nós iríamos padecer o inferno. Então, esta dificuldade de receber o perdão de Deus é a dificuldade de aceitar que Deus nos ama, mesmo nós sendo quem nós somos. Mas eu falo assim, Deus opera o querer e o efetuar. Ele que gera em nós o desejar fazer o bem, e ao mesmo tempo Ele que efetua em nós a eficácia de fazer esse bem. Mas assim, não estamos no caminho para glorificar a Deus. Ele que faz o querer e o efetuar. Mas não tem a questão, não entra na responsabilidade? Sim, querida, eu não estou dizendo para você que a gente não tem responsabilidade. Eu estou dizendo para você que, apesar de nós lutarmos para cumprir essa responsabilidade, ela sempre vai ser um cumprimento porco. Sempre vai ser porco. Por mais que nós elevemos as mãos aos céus e ofereçamos sacrifícios de amor e de louvores, nós sempre vamos fazer algo que é maculado ao Senhor, porque a nossa motivação do nosso coração sempre é má. E qualquer ação que nós venhamos a fazer que seja bendita, não procede do meu coração,
mas procede da ação Entendi. de Deus. Então, assim, por mais que assim, pode ser a melhor coisa que possamos fazer para o Senhor, mas será imperfeito. Deus não recebe, né, como aroma suave, né, você vê a singeleza, a motivação no seu coração, é imperfeito, mas Ele recebe porque Ele sabe a nossa miserabilidade. Sim. Entendi. Voltando, não há nem sequer insinuações a respeito de um pai que rejeita o filho ou que acusa o filho. Não, ele corre e o beija antes mesmo que o filho se ponha a confessar. Não é o arrependimento que causa o amor do pai, mas o contrário. A afeição gratuita do pai torna a expressão do remorso do filho ainda mais fácil. Então aquela condição de amor e manifestação de amor do pai, ela não está vinculada com o meu arrependimento, não está vinculado com o seu arrependimento. E por que nós temos que nos arrepender? Pela responsabilidade humana que nós temos de, perante o amor do pai, nos constrangermos e agirmos de uma maneira diferente. O pai também procura o filho mais velho, um homem irado, ressentido, e ele suplica que ele participe do banquete. Esse retrato é uma faca de dois gumes. Mostra que mesmo as pessoas mais religiosas e moralistas precisam da graça aconchegante de Deus, pois estão perdidas. Então, a gente olha, por exemplo, dentro do contexto de igreja, as pessoas que naturalmente frequentam a igreja são irmãos mais velhos. Então, dentro do nosso pequeno grupo aqui, nós somos irmãos mais velhos. Os irmãos mais novos são aqueles que estão na rua, são os moradores de rua, as prostitutas, os prostitutos, aqueles homossexuais, as drag queen, os ladrões. Esses são os filhos mais novos. Nenhum de nós aqui e das pessoas que estão nos ouvindo, nos enxergando, nos assistindo, se encaixam, pelo menos em regra, na condição do irmão mais novo. Eu olho para o Sebastião e vejo um pai de família. Eu vejo para a Menise uma moça que cuida da sua família. Vejo a Diene lutando para tocar a sua vida, mas tentando buscar o caminho cristão. Então nós somos irmãos mais velhos. E os desviados estão onde? Os desviados estão por aí. Às vezes nunca foram. Ou os desviados a gente não sabe. Porque enquanto desviados, eles estão perdidos. Eles podem ser o irmão mais velho, que é o irmão mais novo, que é a condição daqueles que vieram, ouviram a palavra, foram confrontados e não quiseram ouvir, e pediram os bens para o pai e foram para o mundo. Então a condição do desviado é uma condição ímpar, porque ele pode ser uma pessoa que ainda vai ser resgatada, como é o caso desse irmão mais novo, pelo menos aparentemente, ou então pode ser que ele não se volte mais. Pode ser que ele continue na vida dele. E nós vimos tanto um caso como o outro. Nós temos pessoas que nunca conheceram a Deus e eles estão perdidos. Nós temos a condição daqueles que estão na igreja, se desviam e vão embora e podem voltar. Aqueles que podem não voltar, e tem a condição dos irmãos mais velhos, que somos nós. Pessoas que ouvem a palavra, são fiéis, ninguém pode falar, olha, está desviado, ou está usando uma roupa que é escandalosa, ou está fazendo um ato ilícito, mas é o irmão mais velho. E muitas vezes nós temos dificuldade de aceitar que nós precisamos de ajuda, porque nós achamos que nós somos sãos o suficiente. O pai procura o filho mais velho, que está irado e ressentido, e suplica que ele participe do banquete. Ele mostra que mesmo as pessoas mais religiosas precisam da graça aconchegante de Deus, pois estão perdidas. E mostra que há esperança sim, mesmo para os fariseus. O objetivo de Jesus ali naquela parábola não era acusar. Ele estava falando como o Pai. Ele estava mostrando para aqueles homens que aqueles homens deveriam mudar o coração deles. E aí quando nós vemos a figura de Nicodemos, quando nós vemos a figura de José de Arimateia, são pessoas que ouviram esse discurso, não é referenciado literalmente, mas eram pessoas que ouviam o discurso de Jesus Cristo e se converteram. Eram irmãos mais velhos que ouviram aquele discurso e se converteram. E aqueles irmãos mais velhos que não quiseram se converter, que como esse talvez não tenham entrado no banquete, estão perdidos. Não entendem que eles estão enfermos e eles não aceitam nenhum tipo de tratamento.
Essa última súplica do Pai é bastante surpreendente quando nos lembramos do público para quem Jesus falava. Ele se dirigia aos líderes religiosos que o iriam entregar às autoridades romanas para ser executado. E ele olhava no olho de cada um e ele sabia quem ia se converter e quem não ia. Nós podemos até, como seres humanos, querer fazer o bem para alguém, mas se a gente sabe que aquela pessoa vai fazer algum mal para nós, nós voltamos atrás. Quantas vezes parei num farol, tinha as moedinhas no console, poderia abençoar a pessoa que está vindo doar, mas quando eu olhei para aquela pessoa, eu vi ela, vi ela em rua pequena, eu a vi como uma pessoa que poderia assaltar, uma pessoa que poderia fazer algum mal para mim, e aí você fecha o vidro. Essa condição de medo e temor, Jesus Cristo, ele sabia quem era. É como você saber que você está ajudando alguém, estendendo a mão, um prato de comida, e você tem aquele vislumbre da imagem daquela pessoa, assim que acabar de comer, ele vai pegar aquela faca e enterrar no seu peito. Será que você abriria o portão? Jesus Cristo fez isso. Ele, independente do que iria acontecer com ele, ele age de uma maneira diferenciada. Um dia desse, não sei se eu vi na Bíblia, eu ouvi, eu não sei, eu ouvi uma passagem e eu me deparei com essa passagem. Falei, gente, eu não sei, eu tenho até o desejo, mas eu falei, quem tem coragem de fazer isso? É uma coisa que eu não lembro muito bem, mas que Deus ordenou. Então, assim, que eu não lembro muito bem a passagem, mas você me resgata. Que falando assim, chamai as pessoas pobres e colocai tudo dentro da sua casa. É mais ou menos assim, alguma passagem do Evangelho que fala isso. Pega os mendigos, todos que passam fome e coloca dentro da tua casa. Gente, quem tem coragem disso, né? Porque é exatamente isso que você falou, né? A questão do medo, né? Inúmeros motivos e tal. Mas quando a gente assim, sente o amor de fazer isso, né? Nossa, gostaria de fazer algo assim, a coragem, a ousadia de fazer isso, né? Mas não tem nada para nos impedir, né? Nós temos a bondade do fruto do Espírito, que é esse sentimento, mas muitas vezes nós não desenvolvemos a benignidade. Porque a gente é o que o apóstolo Tiago diz: a minha fé sem obras ela é morta. E se a gente não consegue encher a nossa casa de mendigos, a gente pode fazer outras coisas para ajudar. O que a gente não pode deixar de fazer é demonstrar o amor de Deus de mínimas maneiras, de mínimas formas, porque muitas vezes nós queremos começar pelo máximo, e na verdade Deus está querendo apenas que a gente comece pelo pouco. Aquele que é fiel no pouco, ele também é fiel no muito. Aquele que não é fiel no pouco, ele não é fiel no muito. As pessoas que não são fiéis quando tem pouco, elas quando tiverem R$1 milhão na conta, eles também não vão ser fiéis, porque eles não aprenderam, não ensinaram na verdade os seus corações a confiar em Deus. Eu prometo que eu vou ser um minuto. O problema é que você fica rodando na história e você não chega no ponto. Você tem que... Entendeu? Você tem que formular a sua pergunta. Primeiro que você não precisa justificar, eu não esqueci o versículo e tal. Você conta o que você sabe. E aí você tem que chegar num ponto. Senão você fica envolvendo uma história, vai aumentando uma história e você não chega, entendeu? Você tem que simplesmente trazer a sua pergunta. E aí a gente traz a elucidação dela, se possível for. Vou finalizar esse que eu falei. Assim, a igreja de Atos, a ousadia que eles tinham, muitos mártires do Novo Testamento. Então assim, a ousadia em Deus, e a gente, nessa geração, não sei, a gente é covarde, porque o Espírito Santo diz que não temos recebido espírito de covardia, sabe? Se a gente buscar, é o mesmo Deus vai nos dar essa ousadia nele, como o povo de Atos. Faça isso. Né? Faça isso. Se você sabe disso, mude a sua vida, mude a sua forma de agir e transforme. Amém. No entanto, em nossa história, o filho mais velho não recebe uma repreensão dura, mas uma súplica amorosa, para deixar a raiva e o farisaísmo de lado. Jesus apresenta um novo conceito de amor dos seus piores inimigos.
que é a passagem que Jesus fala: nós temos que amar os nossos inimigos. Que vantagem eu tenho de dizer que eu amo minha filha, eu amo minha esposa? Isso é fácil. O difícil é você dizer que você ama alguém que você não conhece, ou alguém que você sabe que te faz mal ou que vai te fazer mal, como era o caso de Jesus Cristo. Jesus apresenta um novo conceito de amor. Ele, Jesus, não é fariseu como os fariseus. Ele não é orgulhoso como os orgulhosos. Nem nós devemos ser. Ele ama não apenas as pessoas que vivem descontroladamente, as pessoas com espírito de libertinagem, mas também as pessoas com o coração religioso endurecido, tanto um grupo como outro grupo. Jesus Cristo, nessa passagem, ele mostra que o amor dele são para todas as pessoas. E ele se apresenta como alguém na cruz para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O problema é que as pessoas, elas não querem Deus. Nenhum ser humano deseja Deus. Nós, nas nossas atitudes, nós muito mais ilustramos o nosso ódio a Deus do que o nosso amor. Porque nós não tentamos cumprir as Escrituras, nós ficamos, como você mesmo falou, nesse conceito da intenção de bondade, mas fica só na intenção. Então nós temos muitas coisas que nós podemos fazer. Então você pode não trazer os mendigos para a tua casa, mas você pode separar um tempo para você ir num asilo, você pode separar um tempo para ir num local onde há um albergue, alguma coisa, ou fazer uma faxina, fazer uma limpeza, ou mesmo fazer um alimento. A gente não faz porque a gente não quer. Tem um monte de opções. Ah, mas nós vivemos num tempo de pandemia, então eu não posso ficar me deslocando. Quantos serviços de atendimento por telefone? Quantas possibilidades apenas para você ligar para um terceiro e perguntar: como que você está? Lourdinha, como você está? É aquilo que eu falo às vezes. Liga para a Jenny e fala: Jenny, como você está? É um ato de amor. É um ato de você estar executando o serviço do Senhor. Você não pode colocar pessoas dentro da sua casa, mas você pode mandar uma mensagem que vai elevar o coração da pessoa, vai melhorar, vai trazer tranquilidade. Se você tem poucos recursos e você pode contribuir com um pouco, contribua, ajude. Posso fazer um depósito de R$10 na sua conta para ajudar você em alguma coisa? É pouquinho, mas eu quero fazer isso. E são essas pequenas atitudes que fazem com que nós sejamos diferentes do mundo. Fale, minha querida. Não, eu falar sobre essa semana mesmo, né? O seu posto lá no grupo. Então, assim, o irmão que estava pedindo ajuda, né? Então, ali era um simples ato, né? De qualquer pessoa queria ajudar ele também. Então, entra dentro dessa mesma linha. Sim. Esse caso é um caso um pouco mais complexo, porque nós temos o conceito da doença que está no nosso meio. Nós temos, é uma realidade, tá? Em que você ir para o hospital, você se expõe muito mais. Mas será que, se não houvesse esse conceito, as pessoas iriam dizer sim? Não diriam sim, porque nós pensamos apenas em nós mesmos. Nós não pensamos no próximo. Então, se eu tiver um enfermo na minha casa, eu quero que alguém me ajude. Mas se a Jenny tiver com problema, ela se vira. Esse é o pensamento que nós temos que mudar. O mundo não muda porque nós temos esse pensamento e as pessoas veem nas nossas atitudes esse tipo de comportamento. Nós somos pecadores? Sim. Deus sabe disso? Sim. Mas mesmo assim Ele nos ama. Ele espera que nós mudemos, que nós amadureçamos. E é aquilo que eu falei. Começa com pequenas atitudes. Elimina do teu WhatsApp aquele monte de figurinha. Elimina aquilo. Entendeu? Se você quer falar que você ama uma pessoa, não estou falando só com você não. Se você quer falar que você ama uma pessoa, liga para ela. Não há necessidade de eu saber que a Menisa falou que ama a Jenny. Pega o telefone e liga para ela. E nós não fazemos isso. Então, colocar um monte de figurinha, mãozinha assim, aquilo lá não vale nada. Expressa nada. As pessoas, elas não se veem, não se tocam, agora não se ouvem mais, e agora só fica aquele monte de cachorrinho, aquilo lá não vale nada.
Vai dizer para mim que você se sente amado por receber um cachorrinho lá olhando para a linguinha? Não vai. Agora, se você mandar uma mensagem para mim assim: ô pastor, e você faz isso com classe, Menise, manda lá a mensagenzinha: pastor, agradeço pela sua família, eu estou sentindo o teu amor, apesar de você não me ligar, você está escrevendo alguma coisa que flui do teu coração. É isso que a gente precisa fazer. Existem as funcionalidades, as facilidades? Sim, existem, mas nós temos que nos apegar ao pessoal. Eu falo com a Diene, a gente troca mensagem. Ontem ela estava assistindo o culto, mas como é bom ver você, como é bom essa cadeirinha que você sempre senta, você está aí, alegria. Eu olhei o rosto da Rô quando você chegou, alegria, entendeu? É diferente do que a gente pegar e colocar a fotinha da pessoa aqui, parece movimento póstumo. Gente, não é isso. A gente tem que resgatar as coisas pequenas. Voltando, Deus não nos chama para a gente encher a nossa casa de mendigos, mas nós podemos ajudar as pessoas. Nós podemos ter na nossa bolsa, no nosso bolso, uma moedinha, uma notinha de R$1, R$2 ou 10, o quanto quer que seja, e poder abençoar as vidas. Isso é o que vai ser contado no dia do juízo. As pessoas, Deus vai falar assim: naquele dia você ajudou o meu filho. Talvez você não tenha completado a passagem dele inteira, mas uma parte você deu. A sua bondade, ela foi convertida num ato de benignidade. Acabou o nosso primeiro período. Amém. Vamos passar agora para o nosso pequeno intervalo. Às 10h45 nós estaremos retornando. Estou sentindo sua falta, você devia estar aqui. Tem algumas pessoas que não podem, mas tem outras pessoas que poderiam estar aqui. Eu entendo, o preço da gasolina está quase R$6. As pessoas, elas moram longe, tá? Eu entendo isso, tá? Mas se possível, faça isso. Venha, para nós podermos ter esse contato de amor e afeto. Que Deus te abençoe por esse primeiro horário. Te aguardo depois do intervalo.